A contagem regressiva pro carnaval já começou, mas se você não é muito da galera da folia, não curte bloquinho e prefere ficar em casa, é muito possível que você já esteja preparando aquela maratona na Netflix ou fazendo outros planos de como aproveitar esses dias de folga, né? Já que eu tô aqui pra falar sobre livros, eu aproveitei pra selecionar 3 livros que você consegue ler tranquilamente em 3 dias, 4, 5 dias de folga, e eu vou indicar pra você. Então, se você ainda tá planejando, dá tempo de comprar e chegar na sua casa pra você ler no carnaval. A minha primeira indicação é o Daqui Pra Baixo. Ele é um livro do Jason Reynolds, não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dele, e é um livro que você consegue ler em uma tarde. Ele parece ser grande, né, ele é bem grossinho, mas ele é contado, a história é contada de uma forma bem diferente. Ele é contado em rimas, são pequenas poesias, ó, e são rimas que tem a métrica e o ritmo de um rap, então você consegue ler ele inteiro em uma tacada só, até porque a história é muito envolvente e você fica bem interessado em saber o que vai acontecer. Meio que eu não consegui parar até que eu terminei. Em resumo, o Jason é um homem negro americano e ele sentiu falta de representatividade na literatura e começou a escrever para que existissem livros com personagens que ele teria interesse. O Jason já escreveu vários livros, já ganhou vários prêmios, mas esse eu acredito que é o primeiro livro dele que foi traduzido para várias línguas, e não é à toa. A história é a história de um garoto que vive no Brooklyn. Ele vive envolto de uma realidade muito difícil, de muito tráfico, muita violência, e ele não é envolvido em nada disso, mas ele vê o irmão dele morrer, ser assassinado, e aí ele se pega na necessidade de cumprir o que são as leis da rua. E as leis da rua envolvem não chorar e envolvem matar quem matou a pessoa da sua família. E aí o livro inteiro acontece no que ele sobe na casa dele pra pegar a arma e desce e pega o elevador pra matar a pessoa que matou o irmão dele. Então, nos 60 segundos que o elevador demora pra chegar no térreo, ele conta toda a história de como que o irmão dele morreu, de como que era a infância dele. E aí você vai entrando ali naquele universo e você fica ali apreensivo se ele vai ou não matar a pessoa e entrar pra essa vida que ele quis tanto não estar envolto. É bem bacana o livro, eu acho que eu li ele em uma horinha, 1 hora e pouco, porque realmente ele é um livro grande, né, são 300 e poucas páginas, mas é como eu falei, ele é todo em rima e é bem rápido. Mas se você for ler, não espere poesias que tem de fato rimas, porque ele foi traduzido, né, então perde um pouco desse ritmo, mas ainda assim é uma obra incrível que você consegue ler tranquilamente no carnaval. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de se inscrever, de curtir, de apertar no sininho, compartilhar com a galera. O canal tá começando e todos os inscritos são bem importantes. A gente quer chegar em 100 inscritos pra mudar o URL. Me ajuda! Agora a minha segunda indicação fica por conta do A Filha Perdida, da Helena Ferrante. A Helena Ferrante foi o meu grande crush literário de 2019. Eu já conhecia a Helena Ferrante por nome, mas nunca tinha lido nenhuma obra dela. E esse foi o primeiro livro que eu li da Helena Ferrante e eu me apaixonei pela forma como ela escreve, pela narrativa, enfim. No A Filha Perdida, a Helena Ferrante apresenta a gente pra Leda, que é uma mulher italiana que acabou de se divorciar. Ela tem 2 filhas adolescentes e essas 2 filhas decidem ir morar com o pai no Canadá. E aí a Leda se vê sozinha em casa e aí ela pega o carro e dirige pra praia. Quando ela chega na praia, ela encontra uma família que é muito parecida com a família dela, que lembra muito a infância dela. E aí uma coisa interessante é que os personagens da Helena Ferrante, eles são muito humanos. Eles passam por situações muito semelhantes com situações que a gente passaria. E isso faz com que você tenha uma empatia pelo personagem e queira conhecer. Os livros são escritos em primeira pessoa, então de certa forma parece que é um amigo seu que tá te contando a história. E aí a Leda chega nessa praia, ela alugou uma casa e ela desce pra praia e se encontra com uma família que parece muito com a família dela, que lembra muito a infância dela. São pessoas barulhentas, que vão em bando pra praia, enfim. E ela tá ali sozinha e ela começa a se deleitar em observar a rotina daquela família na praia. E não com o fato de estar na praia. Então ela vai pra praia pra observar aquela família, ela começa a perceber as peculiaridades de cada pessoa, ela traça o perfil de cada um. E ela começa a querer fazer parte daquela família, de certo modo, assim, de tão dentro da família que ela tá. E aí ela pega uma coisa que é da família e leva pra casa. E aí o livro meio que é
contando sobre esse objeto que ela pegou e sobre como ela se sentiu, assim, ela meio que se arrepende no primeiro momento de ter pego o objeto e ela vai devolver, e aí ela não consegue devolver e ela começa a cuidar daquele objeto, aquele objeto começa a fazer parte da vida dela ali na praia, e você fica muito querendo saber o que vai acontecer, se ela vai devolver o objeto, o que essa família vai fazer, enfim. E ele é um livro curtinho, que dá pra ler em alguns dias. A Helena Ferrante tem essa facilidade de fazer você se cativar com a história, de se prender com a história, apesar de não ter nenhum plot twist muito incrível. As histórias delas são bem corriqueiras, são o personagem contando sobre a vida dele, mas eles te prendem muito, então eu acredito que o A Filha Perdida é uma leitura que dá pra fazer durante o carnaval bem tranquilamente. Por último, na minha lista, está Os Meninos que Enganavam os Nazistas. Tem filme, eu não assisti, mas tem, então se você quiser dá pra assistir o filme também. O livro é do Joseph Zufo, não sei pronunciar nem o sobrenome, né? E ele conta a história de dois irmãos. É uma biografia, então o Joseph é um dos personagens, e ele conta aqui como que ele e o irmão enganaram nazistas. Qual que é a história? Ele vive numa família de judeus, eles moram na França, e a guerra começa a acontecer e a França não participa da guerra, então meio que eles vão ficando ali, a guerra tá acontecendo, mas eles estão bem tranquilos. E aí a Alemanha invade a França e eles precisam fugir dos nazistas. E aí o pai deles acredita que a melhor maneira deles não serem pegos pelos nazistas é eles não viajarem em bando. Se for a família toda junta, vai acabar chamando a atenção desses soldados e existe uma possibilidade maior deles serem pegos. E aí o que o pai deles decide fazer? Dividir a família. Ele e a esposa fogem juntos e os dois filhos, que são duas crianças, fogem pra encontrar o irmão do outro lado da fronteira. E aí eles entram em vários problemas, são duas crianças sozinhas viajando pela Europa de trem, então eles entram em vários problemas, eles se encontram com os nazistas várias vezes, e o livro, a primeira parágrafo do livro é o autor falando: eu e meu irmão tivemos que fugir. Então você sabe que deu certo, você sabe que eles não foram pegos, mas conforme ele vai contando a história, ele conta a história no presente, e você acaba esquecendo que esse cara, que deu certo, que eles conseguiram enganar os nazistas e eles não morreram na guerra. E você quer ler mais, você fica desesperado, por mais que você já saiba o final desde o início. E eu fiquei tão agoniada em alguns momentos que eu pulava páginas pra ver o que ia acontecer, e aí eu voltava de novo pra ler, eu me dava spoilers o tempo inteiro. Então é um livro que você entra muito na história, ele também é um livro grande, mas de tão envolvido que você fica, acaba sendo uma leitura que acontece muito rápido e que em 5 dias é molezinha de fazer. E é um livro muito bom, inclusive eu pretendo assistir o filme, já faz um tempo que eu li, ainda não assisti, quem sabe eu não assisto durante o carnaval. Aí eu vou dar uma dica extra, né, já que eu tô aqui, que é o meu livro. Se você não tiver com grana pra comprar nenhum dos 3, se não for chegar a tempo na sua casa, o link tá aqui na bio, a leitura é de graça. E eu tô postando os capítulos aos poucos, então vai dar pra ler todos os capítulos que já estão disponíveis durante o carnaval, muito tranquilamente também. Você pode comentar lá, me falar o que você achou, você pode dar estrelinhas, e você pode encontrar vários outros livros também lá no Wattpad gratuito, se você não quiser gastar dinheiro agora no carnaval. Então esses são os 3 livros que eu indico pra você ler durante o carnaval. Eles são 3 livros muito bons e que recebem o selo de qualidade da Vitória. Se você quiser lê-los no carnaval, com certeza você vai gostar. E se você ler, me conta depois o que você achou, se você realmente gostou do livro, se o selo de qualidade da Vitória combina com o seu estilo de leitura.